Olá, você que nos acompanha nesse momento. Eu cumprimento cada um e cada uma com a graça e a paz do Senhor Jesus. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos, mesmo que não fisicamente, mas reunidos com o mesmo propósito, de estudar a palavra de Deus, de adorar ao Senhor por meio do nosso estudo da palavra de Deus. E eu quero convidar você nesse instante para orarmos juntos e iniciarmos mais um momento de reflexão na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, a Ti, ó Deus, seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e sem Ti, ó Pai, nós não somos absolutamente nada. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela Tua misericórdia, a Tua graça que se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos agora juntos, bendizendo, louvando o Teu nome por meio do nosso estudo da Tua palavra. Nós Te pedimos, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos conduza nesse momento de estudo da palavra. Que nenhum de nós, ó Deus, esteja aqui simplesmente para conhecer mais do que está escrito em um livro, mas que todos nós possamos estar aqui com o coração aberto para ouvir Tua voz, para receber o Teu ensino. Nós clamamos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo nos conduza mais uma vez nesse momento de estudo e fale aos nossos corações, pois é por isso que nos reunimos agora, para ouvir Tua voz. Fala conosco, Deus, pois nós, Teus servos e servas, Teus filhos e filhas, queremos e precisamos Te ouvir. Essa oração que Te fazemos, não em nosso nome, mas no nome santo, precioso e poderoso do Teu Filho e nosso Senhor e Salvador, que é Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo desse trimestre. Nós estamos estudando a doutrina bíblica da oração. Temos visto, temos aprendido tudo aquilo que a Bíblia nos ensina sobre orar. O que é orar, como orar, por que orar. E hoje nós chegamos ao livro de Abacuque. Vamos estudar o que esse livro pode nos ensinar, e temos sim, num livro tão curto, mas temos lições profundas sobre a oração. E eu quero, a exemplo do que já fizemos na semana passada, eu quero rapidamente fazer com você aqui uma cronologia para que nós possamos entender o contexto que envolve o texto desse livro. O livro de Abacuque, ele tem uma data provável, não é uma data expressa, não temos expressamente o período em que esse livro foi escrito, mas a data provável desse livro fica entre o ano de 605 a.C., portanto nós estamos voltando um pouco na história. Nós vimos na lição passada a oração de Neemias, então, que viveu após o período do exílio. Foi período então em que o povo judeu retornou a Jerusalém, especificamente no caso de Neemias, para reerguer as muralhas da cidade. Mas aqui nós falamos de um período anterior. Esse período, ele provavelmente, a escrita desse livro, a redação desse livro, provavelmente ocorreu entre os anos 605 a.C. e 597 a.C. Em 605 a.C. foi o tempo em que a Babilônia venceu o Egito, e nós temos ali então o início do predomínio do Império Babilônico naquela região. A outra data, de 597 a.C., determina o início do domínio do Império Babilônico sobre o reino de Judá. Em 586 foi quando a Babilônia realmente destruiu Jerusalém, mas anos antes a Babilônia começou a cercar e já dominava então o reino de Judá, exigindo tributos, controlando tudo que acontecia naquele reino. Então foi nesse período, provavelmente, que foi escrito o livro, entre 605 e 597 a.C. Foi um período que antecedeu o cativeiro, o período de escravidão na Babilônia, e foi um período de muito,
mas muito pecado no reino de Judá. Isso é importante nós observarmos aqui. Era um tempo em que em Judá havia muito pecado, muita injustiça, muita idolatria. Foi um período em que o próprio Deus disse ao seu povo: olha, parem de me oferecer sacrifício, parem de me trazer ofertas no templo, porque eu tenho ficado enojado com o que vocês têm me trazido. Deus usa de uma linguagem muito direta, muito dura, muito pesada, para descrever todo o pecado que havia naquele tempo que antecedeu o cativeiro na Babilônia. Deus estava farto de uma adoração fingida, mentirosa, interesseira, vazia em si mesma. Deus então estava farto de tudo aquilo que o povo vivia numa religiosidade absolutamente vazia. Era um período então de muito pecado em Jerusalém. Só para que os irmãos e irmãs tenham ideia, era um tempo em que eles ofereciam sacrifícios e traziam ofertas ao Senhor no templo em Jerusalém, mas no mesmo templo haviam profanações, ídolos e falsos deuses também eram cultuados dentro do templo em Jerusalém. Era um período de uma religiosidade absolutamente vazia, hipócrita, mentirosa, muito pecado, muita idolatria, e é nesse contexto que vem a palavra do Senhor a Abacuque, esse que nós temos aqui o livro à nossa frente, Abacuque, cujo nome significa apertar ou abraçar. Abacuque era então um homem que se sentiu apertado por todo esse pecado, por todo esse contexto de idolatria, de pecado, de injustiça que envolvia o povo de Deus naquele tempo. É interessante porque o livro não traz maiores informações sobre seu autor. Temos apenas o nome, Abacuque. Não temos a genealogia, quem foram seus pais, não temos o seu local de nascimento, não temos a profissão. Outros profetas têm todos esses dados expressos em seus livros, mas o livro de Abacuque não traz outra informação a não ser o nome do profeta e o fato dele ser profeta. Ainda no versículo 1 diz aqui, o profeta Abacuque. E é interessante observarmos isso porque profeta, a palavra no hebraico, nabi, significa um porta-voz, alguém que fala em nome de outra pessoa, alguém que fala sobrenaturalmente inspirado. Abacuque então não estava falando aquilo que era seu, Abacuque não estava expondo nesse livro o seu pensamento, a sua opinião. Abacuque era profeta, Abacuque, portanto, era um porta-voz da palavra de Deus, era Deus falando e continua sendo Deus falando por meio da vida desse homem chamado Abacuque. A única credencial que nós temos é exatamente essa: ele era profeta, falava em nome do Senhor. E veja o que diz o primeiro versículo desse livro: sentença revelada ao profeta Abacuque. Algumas versões, ao invés de sentença, vão trazer a palavra peso, o peso que viu o profeta Abacuque. A palavra aqui, sentença ou peso, dependendo da versão da sua Bíblia, a palavra no original, massá, significa carga, peso, aquilo que era colocado em animais de carga. Essa palavra também era utilizada para se referir a profecias que eram muito pesadas, e é exatamente o caso aqui, é uma profecia muito pesada, por isso a palavra aqui que se refere a peso ou carga. A carga, o peso que foi então colocado sobre Abacuque, para que Abacuque fosse o porta-voz de Deus e trouxesse, divulgasse, proclamasse essa palavra de Deus. Nós temos aqui que fazer um parênteses para entendermos o que são as profecias na Bíblia. Mais do que meras previsões do futuro, as profecias são anúncios, são chamados de Deus, são convocações do Senhor para que o seu povo se arrependa. As profecias não se referem apenas à previsão do futuro. As profecias bíblicas se referem a Deus chamando o seu povo para se arrepender
e mostrando ao seu povo que se não houver arrependimento, Deus mostra então o que virá a acontecer. Mais do que prever o futuro, Deus está chamando o seu povo ao arrependimento. E por meio dessa profecia do livro de Abacuque, essa profecia revelada por Deus, nos ensina sobre a oração do profeta. Nós não vamos hoje aqui nos atentar à profecia em si, não vamos aqui nos atentar aos detalhes dessa profecia, mas hoje o nosso propósito é aprender com a oração do profeta. Temos alguns aspectos importantes para analisar aqui, e o primeiro deles é que a profecia foi revelada como resposta à oração feita por Abacuque. Em outros livros de outros profetas, nós temos a expressão comumente usada: assim disse o Senhor, assim diz o Senhor, assim mostrou o Senhor então ao profeta, para que o profeta revelasse, levasse, proclamasse ao povo a palavra de Deus. Mas nós não temos esse livro sendo iniciado dessa forma. Aqui não temos dizendo assim diz o Senhor, mas perceba que no início do livro nos mostra que essa profecia foi revelada ao profeta, e no verso 2 já nos mostra a oração de Abacuque. Essa profecia então foi revelada como resposta de oração. Veja, Abacuque capítulo 1, a partir do verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Abacuque então orou ao Senhor, clamou ao Senhor, e a profecia foi revelada como resposta da oração de Abacuque. Isso já nos ensina algo importante. Quando mantemos um relacionamento sincero e direto com Deus, por meio da oração, Deus nos responde. A profecia de Abacuque nada mais é do que resposta da oração que o profeta fez ao Senhor. Isso nos leva ao segundo aspecto que temos que observar aqui. O que acontecia naquele tempo, que está descrito aqui nessa oração, nós vamos ler rapidamente dos versos 2 ao 4, a oração que Abacuque faz. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque então faz essa oração ao Senhor, mostrando que ele, Abacuque, não estava enxergando, não estava vendo resposta de Deus a todo o pecado, a toda a injustiça daquele tempo. Mas mesmo assim Abacuque sabia que a sua oração teria resposta. Perceba que interessante, Abacuque não via a resposta do Senhor ao pecado e à injustiça, mas sabia que a sua oração teria resposta. E ele expõe isso ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando isso tudo vai acontecer? Até quando eu vou enxergar tudo isso acontecendo e não vou enxergar uma resposta tua? Abacuque ora porque sabia que Deus iria respondê-lo. Abacuque sabia da verdade que estava expressa no próprio livro de Jeremias, um profeta que também foi seu contemporâneo, do mesmo período ali que antecedeu o cativeiro babilônico. No livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, Deus assim disse: invoca-me e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Abacuque sabia que se invocasse ao Senhor, teria resposta. Mesmo não enxergando o agir de Deus em resposta ao pecado e à injustiça daquele tempo, Abacuque sabia que se orasse, receberia resposta, e foi isso que ele fez, orou ao Senhor. E a oração de Abacuque é o próximo aspecto para entendermos aqui. Abacuque orou porque sabia que Deus responderia, e essa oração do profeta estava mergulhada em sua indignação pelo pecado. A oração que Abacuque fez, sabendo que seria respondido, não era uma oração para si mesmo. Abacuque não estava clamando por
melhora na sua vida, por ascendência profissional, por prosperidade, enriquecimento, nada disso. Abacuque orou expondo ao Senhor toda a indignação que havia no seu coração, indignação por causa do pecado, da injustiça, de toda aquela maldade que havia. Como nós lemos aqui dos versos 2 a 4, ele pergunta: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência. E era isso apenas que Abacuque enxergava: maldade, violência, pecado, injustiça, tudo isso enchendo o coração de Abacuque, trazendo indignação àquele homem de Deus. Ele menciona violência no versículo 2, ele menciona iniquidade, opressão, destruição no versículo 3, ele menciona contendas e litígio, ou seja, as pessoas não estavam se entendendo, cada um buscando o seu próprio bem, o seu próprio lucro primeiro, isso gerando brigas, gerando todo tipo de contenda, todo tipo de divisão entre o povo. No verso 3 ele menciona isso, e no verso 4 Abacuque menciona a perversidade e a injustiça, e ele pergunta ao Senhor: até quando, ó Deus, eu vou ter que ver tudo isso? Até quando tudo isso vai continuar acontecendo? Abacuque estava indignado pelo pecado, pela injustiça que estavam ali proliferando no meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Meus irmãos, infelizmente não tem sido diferente nos nossos dias. Hoje, atualmente, nesses dias que vivemos, estamos observando e vendo violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas e litígio, perversidade e injustiça. Ainda em nossos dias temos visto tudo isso, e a lição que temos a aprender aqui nesse trecho é que quem tem um relacionamento verdadeiro com Deus não consegue ficar impassível, indiferente, inerte diante do pecado e da injustiça. Se eu e você temos um relacionamento verdadeiro com o Senhor, por meio da oração, por meio da leitura, do estudo da palavra de Deus, se eu e você mantemos esse relacionamento com o Senhor e sabemos quais são os princípios que Deus nos deixou para serem seguidos, os seus mandamentos, os seus estatutos, se conhecemos a vontade de Deus expressa em sua palavra, nós não podemos ficar impassíveis, indiferentes, inertes a todo esse pecado que prolifera hoje nos nossos dias. Assim como Abacuque se indignou, assim como Abacuque não pôde ficar indiferente, impassível àquele pecado e toda aquela injustiça, eu e você também não podemos. Você sabe, você tem visto, isso tem sido anunciado pela mídia. Hoje se fala muito nas chamadas fake news, que em inglês significa notícia falsa, um nome moderno, um nome chique que inventaram para mentira. E o Senhor Jesus falou que a mentira vem do diabo, o diabo é o pai da mentira, e a mentira hoje, nos nossos dias, se tornou ferramenta de trabalho para muitos. Estamos vivendo no tempo das fake news. Isso não pode passar de forma indiferente aos nossos olhos, isso tem sim que trazer indignação ao meu e ao seu coração, eu e você que pertencemos ao Senhor, que servimos ao Senhor. Nós precisamos orar, clamar a Deus: até quando, Senhor, vamos viver esse tempo de fake news o tempo todo? Essa mesma indignação de Abacuque precisa estar no meu e no seu coração, e assim como Abacuque colocou isso diante de Deus, eu e você também temos que colocar diante do Senhor a nossa indignação com isso. Eu falei aqui só de um ponto apenas, quantas e quantas coisas não têm acontecido, que nós sabemos que estão afrontando a palavra, a vontade de Deus. Isso não pode ser algo que passa para nós de forma tranquila, de forma indiferente, não pode. Quem tem relacionamento verdadeiro com Deus não consegue ficar impassível, indiferente e inerte diante do pecado, diante da injustiça. E nós temos mais um aspecto aqui. Abacuque, então, diante de toda essa situação, orou, sabendo que Deus responderia, e Deus realmente respondeu.
Livro de Abacuque, capítulo 1, dos versos 5 a 11, nós temos a resposta de Deus à oração de Abacuque. Toda aquela indignação levou o profeta a orar. Até quando, Senhor, verei tudo isso? Até quando tanto pecado? Até quando tanta violência, tanta injustiça? E o Senhor responde. Assim disse então o Senhor, a partir do verso 5 do capítulo 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus já começa dizendo, eu vou fazer algo tão maravilhoso, tão sobrenatural no meio de vocês, que se alguém contar, vocês não vão acreditar. Verso 6, pois eis que suscito, eis que levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como a areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Deus então responde à oração de Abacuque, dizendo que levantaria os caldeus, que são os babilônios. Deus então levantaria aquele povo que já estava vencendo batalhas e guerras, que já estava começando a exercer domínio naquela região, e Deus diz, olha Abacuque, toda essa indignação que enche o seu coração contra o pecado e contra a injustiça, toda essa indignação vai ser suprida, vai ser respondida no momento em que eu levantar o povo babilônico, os caldeus, para então subjugarem o povo de Judá. Essa foi a resposta que o Senhor deu a Abacuque. Nós temos a descrição, nós temos a atuação e até a condenação do povo caldeu aqui dos versos 6 a 11. Deus mostrando que aquele povo era um povo terrível, um povo cruel, um povo idólatra, um povo mau. E aquele seria o povo usado por Deus para trazer disciplina ao seu povo, o povo de Judá. A resposta de Deus então foi o juízo e a disciplina para o seu povo por meio do povo caldeu, o povo babilônico, que seria instrumento do Senhor. Deus anunciou então a Abacuque: Abacuque, a sua oração foi ouvida e assim eu te respondo. Todo esse pecado e toda essa injustiça serão castigados, meu povo vai ser disciplinado e eu vou usar para isso o povo da Babilônia. Isso nos faz observar mais um aspecto sobre a oração do livro de Abacuque. A resposta de Deus à oração do profeta não era aquilo que o profeta esperava. Entenda, Abacuque expõe a Deus toda a sua indignação por causa do pecado do povo em Judá. O povo escolhido por Deus estava praticando tudo aquilo que Deus na sua palavra tinha dito para que não seja feito, para que não seja seguido pelo seu povo. Mas o seu povo pratica toda a idolatria, toda a maldade, toda a injustiça, todo o pecado. Aquilo indignou completamente Abacuque. Abacuque então recorre a Deus e Deus diz: eu vou trazer os babilônios para disciplinarem meu povo. Ou seja, ao invés de castigo para os ímpios judeus, o profeta veria a vitória dos ímpios caldeus, que eram ainda mais ímpios do que os judeus. Mesmo que os judeus estivessem vivendo num tempo de tanto pecado, de tanta injustiça, de tanta idolatria, ainda assim era o povo de Deus. E ainda assim os babilônios eram mais pecadores ainda, mais ímpios ainda, mais ainda afastados da vontade, da verdade, da palavra de Deus. Abacuque então recebe aquela resposta completamente diferente daquilo que ele esperava. A angústia do profeta não diminuiu, pelo contrário, aumentou.
Isso nos faz entender que nem sempre a resposta das nossas orações vai ser aquela resposta que nós esperamos. Certamente Abacuque encaminhou ao Senhor toda a sua indignação, esperando uma resposta diferente dessa. Abacuque não queria ver o povo judeu sendo subjugado por um povo ainda mais pecador. Era o pecado que estava indignando o coração de Abacuque, e Deus ia usar um povo ainda mais pecador, um povo ainda mais idólatra do que estava sendo o povo de Deus naquele tempo. Não era a resposta que Abacuque esperava, mas nem sempre a resposta das nossas orações é aquela que nós esperamos, porque Deus é Deus. Deus é soberano, Ele age como quer, quando quer. A angústia então daquele profeta não diminuiu, na verdade ela aumentou. Mas diante disso, diante dessa resposta diferente daquilo que ele mesmo esperava, o que foi que Abacuque fez? Muitas vezes nós somos levados a desistir de orar quando oramos e a resposta de Deus vem de uma forma diferente daquilo que esperávamos. Muitas vezes nós deixamos de orar, clamar a Deus, confiar em Deus e esperar em Deus, quando a resposta que Deus nos dá é diferente daquilo que achamos que Deus deveria ter respondido. E o que foi que Abacuque fez? Esse homem indignado com o pecado e que recebeu uma resposta diferente do que esperava. O que foi que Abacuque fez? Mais um aspecto para estudarmos aqui. O profeta insistiu em continuar orando a Deus. Ele também insistiu em continuar aguardando resposta. Continuou orando, sabendo que receberia resposta novamente. A insistência de Abacuque em orar a Deus, em clamar a Deus. Abacuque não se rebelou, Abacuque não fugiu, Abacuque não disse que não ia mais orar. Pelo contrário, ele insiste em continuar orando e também insiste em continuar aguardando resposta para a sua oração. Nós temos aqui no início, ainda no capítulo 1, dos versos 12 a 17, depois da resposta de Deus, que disse que traria um povo ainda mais ímpio para corrigir o pecado em Judá. Depois dessa resposta, Abacuque ora assim ao Senhor, a partir do verso 12: Não és tu, Senhor, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Percebam aqui Abacuque então reconhecendo a santidade de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. No verso 13 então nós temos o reconhecimento da santidade de Deus por meio do profeta, quando ele diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Reconhecendo a santidade de Deus, mas ele continua ainda no verso 13: Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque então orou ao Senhor, reconhecendo a santidade de Deus, mas também questionando e perguntando sobre a justiça de Deus, como nós temos aqui do verso 13 até o 17. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu sua porção e tem a gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando sua rede, matando sem piedade os povos? Aqui Abacuque estava questionando a justiça de Deus. Senhor, tu vais usar um povo ainda mais ímpio, mais pecador, um povo impiedoso para corrigir o teu povo, e esse povo então mais ímpio, que são os babilônios, eles vão continuar vencendo, vão continuar se enriquecendo, eles vão continuar crescendo em poder e em maldade por toda a terra. Abacuque insiste em continuar orando ao Senhor, reconhecendo a santidade de Deus,
Perceba que em toda a sua indignação, Abacuque continua reconhecendo que o Senhor é santo e pergunta sinceramente a Deus: Senhor, Tu fundaste esse povo mau e perverso para disciplinar o Teu povo judeu, mas o Senhor vai deixar que esse povo continue crescendo em maldade, proliferando pecado e idolatria, vencendo batalhas? E aí então nós temos Abacuque fazendo uma declaração aqui. Percebam que a certeza do profeta de que a resposta de Deus viria mais uma vez não foi frustrada. Ele diz aqui no início do verso 2, depois de orar dessa forma, no capítulo 2, Abacuque capítulo 2, ele diz o seguinte: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque estava dizendo: eu vou esperar a resposta do Senhor, eu vou ficar aqui na torre de vigia, que era o lugar onde os vigias ficavam para ver qualquer coisa, qualquer pessoa que se aproximasse da cidade. Abacuque estava dizendo: eu vou ficar esperando, atento, observando, para receber a resposta do Senhor. Qual resposta o Senhor vai me dar pela minha queixa, pela minha oração? Abacuque então tinha certeza que seria respondido mais uma vez, e essa certeza não foi frustrada, como nós temos no capítulo 2, a partir do verso 2. No capítulo 1 ele diz que vai se colocar na torre de vigia, vai se colocar sobre a fortaleza, vigiando para saber o que Deus vai responder. E no verso 2, o Senhor me respondeu e disse. Veio então a resposta do Senhor. Não foi frustrada a certeza que Abacuque tinha de que seria respondido, e essa mesma certeza eu e você precisamos ter hoje. Nós oramos a Deus, nós clamamos a Deus, nós expomos a Deus o que vai no nosso coração, seja qual for o sentimento, e temos que ter a certeza que Ele nos ouve e nos responde. Deus então respondeu a Abacuque e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Deus queria que todos soubessem, que todos vissem e soubessem qual era a resposta, a palavra de Deus. Agora sim, a profecia que deveria ser divulgada, proclamada por Abacuque. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus aqui estava respondendo: vai acontecer no meu tempo, Abacuque. Porque Abacuque começou perguntando: até quando, Senhor? Capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor? E Deus diz: ainda está para se cumprir, vai se cumprir no tempo determinado, no tempo de Deus. Quando chegar o tempo de Deus, essa situação vai ser resolvida, como Ele próprio disse que resolveria, traria um povo para disciplinar o reino de Judá. Se demorar, espera, porque não tardará, certamente virá, no tempo de Deus, aquilo então aconteceria, e todos deveriam ver e saber. E Deus então traria os caldeus para disciplinar seu povo. Os caldeus, e nós precisamos observar isso, os babilônios, embora fosse um povo ímpio, Deus, na sua soberania, usaria esse povo para disciplinar o povo de Judá. Deus é soberano, Ele está acima de tudo, de todos. Ele é criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Quem pode dizer ao Senhor como Deus deve agir ou quando Deus deve agir? Deus disse isso a Abacuque: Abacuque, escreva isso de uma forma que todos vejam, que todos saibam que no tempo determinado eu vou agir assim. Eu vou trazer um povo, sim, que é ímpio, mas que é meu instrumento. E embora eu esteja usando Abacuque, embora eu esteja usando esse povo como instrumento, eles também vão pagar por todo o seu pecado e toda a sua injustiça. Deus aqui estava explicando sobre a sua justiça a Abacuque, dizendo que mesmo que o povo babilônio estivesse sendo usado por ele,
ainda assim aquele povo pagaria por seus pecados e por sua injustiça. Nós temos aqui que o povo caldeu seria instrumento, Abacuque capítulo 1, verso 6. Eu suscito, eu levanto, eu tomo em minhas mãos os caldeus. Deus estava tomando em suas mãos um instrumento que ele usaria para disciplinar seu povo, mas eles também pagariam, Abacuque capítulo 2, no verso 8, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Os pecados, a injustiça, a idolatria, a maldade do povo babilônio, do povo caldeu, não passaria em branco. Deus apenas estava usando aquele povo como instrumento dentro do seu propósito, mas isso não significa que os pecados do povo caldeu passariam em branco. Deus é soberano, Deus é justo, Deus é poderoso. Ele então usaria aquele povo para trazer o castigo e a disciplina ao povo de Judá, seu povo, mas o próprio povo usado como instrumento também pagaria por seus pecados. Russell Shedd comenta nesse trecho de Abacuque, ele nos lembra de Gálatas 6, nos versos 7 e 8, que diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso então ceifará. Russell Shedd diz que Gálatas 6, de 7 a 8, se aplica tanto a nações como a indivíduos. O Império Babilônico pagaria sim, colheria tudo aquilo que estava plantando. Deus, meus irmãos, exerce a sua soberania. Eu me lembro aqui da minha professora de escola bíblica, que sempre dizia isso: Deus é Deus. Ele não abre mão de ser Deus, ele tem mania de ser Deus, e ele gosta de usar a prerrogativa dele de ser Deus. Muitas vezes nós não entendemos a forma como Deus age, como Deus escolhe agir, mas ele é Deus, ele é soberano, e naquele caso ele escolheu usar aquele povo que também seria castigado depois, mas Deus usou aquele povo porque ele é soberano, ele está acima de qualquer nação, de qualquer poder humano. Lembrem que tempos depois de Deus ter usado o Império Babilônico para levar cativo o povo judeu, tempos depois Deus vai usar um outro império, o Império Persa, para liberar o povo judeu. Esse Império Babilônico foi vencido, foi dominado pelo Império Medo-Persa séculos depois. Porque Deus usa a quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Deus exerce a sua soberania. E nós temos aqui mais um ponto, o último ponto que podemos aprender sobre a oração nesse livro de Abacuque. Um livro curto de 3 capítulos, mas cheio de lições para nós acerca da oração. Percebam, só para recapitularmos, nós vimos aqui que a profecia foi dada a Abacuque como resposta de oração. O profeta não enxergava a resposta de Deus aos pecados, à injustiça, mas sabia que a oração dele teria resposta. A oração do profeta estava mergulhada em indignação pelo pecado. O profeta então orou e Deus respondeu, mas a resposta de Deus àquela oração não era a resposta que o profeta esperava. Mesmo assim, o profeta insistiu em continuar orando, insistiu em continuar aguardando a resposta da sua oração, e nós então vemos Deus exercendo a sua soberania. Isso nos leva à nossa última consideração aqui. Diante dessa resposta de Deus, quando Deus diz que é soberano e que vai sim usar aquele povo mau, aquele povo pecador e ímpio, mas que também há de cobrar os pecados e a injustiça dos babilônios. Diante dessa resposta de Deus, Abacuque agora não clamou, nem reclamou, nem questionou, mas louvou e adorou. E eu quero analisar isso com você. O livro de Abacuque começa com a resposta de Deus a uma oração cheia de indignação pelo pecado, e que essa indignação encha hoje o meu e o seu coração também. Que eu e você tenhamos o nosso coração, sim, indignado contra o pecado e a injustiça. Começou assim o livro de Abacuque, numa oração com indignação pelo pecado.
Deus vai revelando, mostrando a Abacuque o que aconteceria, como aconteceria, Deus mostrando a Abacuque a sua soberania sobre tudo e todos. Abacuque então chega ao fim desse livro e faz uma oração, mais uma oração, que é o capítulo 3. Em algumas Bíblias vem o subtítulo A Oração de Abacuque, e o capítulo 3 começa dizendo: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. É um salmo. Abacuque então escreve um cântico, um salmo. Perceba lá no último versículo, verso 19 do capítulo 3, como é que termina? Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Diante da resposta de Deus, Abacuque compôs um cântico, compôs uma música para ser cantada e tocada em louvor, em adoração a Deus. A resposta de Deus gerou em Abacuque não clamor, nem reclamação, nem questionamento, mas louvor e adoração. Abacuque diz no verso 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Abacuque estava dizendo: olha, Senhor, eu ouvi tudo que o Senhor disse, e eu te peço o seguinte, Deus: aviva essa tua obra, faz isso que o Senhor está dizendo que vai fazer, faz assim, ó Deus, conforme a tua vontade, faz mesmo, Deus, conforme os teus planos, os teus desígnios, e que essa tua vontade se torne realidade, e que a tua obra, o teu agir seja conhecido por todos, ó Deus. Abacuque não questiona o Senhor, Abacuque pede que Deus realmente interfira e haja. Deus, faz assim mesmo como o Senhor falou que vai fazer, e que todos possam ver isso, que a tua obra, o teu agir seja conhecido de todos. E nós temos, eu recomendo a você que leia esse capítulo 3, uma poesia belíssima, que aquele profeta tão indignado no início do livro, agora escreve, respondendo às declarações do Senhor. E nós temos um texto bastante conhecido, trecho dos versos 17 a 19, diante daquela resposta de Deus, dizendo: eu vou trazer uma nação ímpia, pecadora e injusta, para trazer correção sobre o meu povo. Abacuque não questiona, Abacuque louva a Deus, e ele diz, do verso 17 ao 19: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nós temos aqui uma declaração de dependência, uma declaração de confiança no Senhor. Deus, o Senhor falou que vai agir, o Senhor falou que vai corrigir, o Senhor falou que vai disciplinar teu povo, por meio de um povo ainda mais ímpio, mais pecador, mas Senhor, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor vai continuar cuidando de nós, eu sei que a Tua justiça, Senhor, não nos vai fazer perecer, mas a Tua justiça vem para nos corrigir, nos aperfeiçoar. As figuras mencionadas no verso 17 se referem à provisão, aquilo que era básico. O povo de Judá era um povo que tinha basicamente a atividade agropecuária para o seu sustento. Os figos, a oliveira, o fruto da oliveira, os campos, as ovelhas, os animais nos currais, tudo aquilo que representava mantimento. Abacuque estava dizendo: ainda que eu não enxergue o mantimento nos campos, nas árvores, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai agir como o Senhor falou que vai agir, eu sei que o Senhor é Deus, e eu sei que o Senhor vai cuidar dos teus. Virá castigo, virá correção, mas o Senhor vai continuar cuidando de nós, e assim eu e você temos que crer hoje. O Senhor muitas vezes nos corrige, o Senhor muitas vezes nos disciplina porque nos ama, o Senhor muitas vezes permite que situações difíceis e duras venham sobre a minha e a sua vida para nos corrigir, para nos aprimorar, não apenas pelo prazer que Ele tenha de nos ver sofrendo, não, mas para nos aprimorar, para nos ensinar a sermos ainda mais dependentes dEle. Abacuque entende essa lição e faz
compõem esse salmo que encerra esse livro, com essa declaração de dependência e de confiança no Senhor. E aqui nós entendemos, observando todo esse livro, que a nossa oração não serve para mudar a vontade de Deus. Não sei se você reparou, mas o título da nossa lição de hoje é Oração, Diálogo e Mudança. Esse livro se baseia num diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque expõe a Deus toda a sua indignação, Deus responde à oração de Abacuque e lhe confere uma profecia, explica a Abacuque o que aconteceria, por que aconteceria, e Abacuque então louva o Senhor no final. Perceba que a nossa oração então é diálogo e mudança, mas a nossa oração não serve para mudar a vontade de Deus, a nossa oração serve para gerar mudança em nós, diante da vontade de Deus. Veja que Abacuque foi mudado, Abacuque foi transformado. Ele expõe a sua indignação pelo pecado e pela injustiça, Deus expõe a sua vontade, o seu agir ao seu profeta para que anunciasse aquilo, e ao final desse diálogo, a mudança foi gerada não na vontade de Deus, mas a mudança foi gerada em Abacuque, que iniciou clamando, questionando, cheio de indignação, mas que terminou louvando e adorando, cheio de dependência e de confiança no Senhor. Que assim seja também na minha e na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos transforma, que nos ensina. Que assim, ó Deus, como ocorreu com Abacuque, aconteça também conosco. Que nós venhamos a Ti em oração, expondo tudo que há no nosso coração, não com desejo, ó Deus, de mudar Tua vontade, não com desejo, ó Deus, de que o Senhor haja conforme nós achamos que o Senhor tenha que agir, mas que a nossa oração sirva para nos transformar, que a nossa oração sirva para nos adequar à Tua vontade, e que assim como Abacuque foi transformado, sejamos nós também, que a nossa indignação contra o pecado e a injustiça venha arder no nosso coração, mas que nos transforme por meio da oração, que ela nos transforme em pessoas gratas, felizes no Teu cuidado, confiantes e dependentes do Teu agir e da Tua vontade. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Foi muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com você nesse momento. Eu quero convidar você a continuar conosco. Às 10h15 nós vamos iniciar nosso culto de louvor e adoração a Deus. E eu já convido você também para no domingo que vem estar conosco mais uma vez às 9 da manhã. Nós vamos continuar estudando a doutrina bíblica da oração. Nos 2 próximos domingos nós vamos aprender especificamente sobre a oração com Jesus. Vimos várias pessoas ao longo do Antigo Testamento nos ensinando sobre a oração, e a partir dos 2 próximos domingos aprenderemos o que o Senhor Jesus nos ensina pessoalmente sobre a oração. Fique conosco, às 10h15 vai iniciar o culto de louvor e adoração a Deus, e que o Senhor abençoe grandemente sua vida e sua família.